Chalpe Demore, em cima da linha do tempo, alguma pergunta? Sim, eu queria perguntar para o Eduardo. Eduardo, quem que você encontrou de mais alto nível aí da administração Trump nesse período? E se você diz que não pediu nada especificamente contra o Brasil, sanções comerciais ou tarifas, apenas sanções contra Moraes, se nessas conversas, não é, que vocês dizem ter apresentado a situação do Brasil, não surgiram essas ideias, quer dizer, por parte mesmo dos outros, das pessoas com quem vocês conversaram, se não surgiram essas opções, né, que seriam além de sanções contra Moraes. Essas opções que obviamente prejudicam empregos no Brasil, que são basicamente tarifas comerciais de 50%, né, proporções muito maiores do que outros países nesse momento estão recebendo. Perfeito. Diogo, a gente não vive uma normalidade democrática no Brasil e eu tenho que preservar determinadas pessoas. Acredito que os principais agentes são desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso, eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve um muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente Trump para aquilo que está acontecendo no Brasil, e desde o começo a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as Mas o outras? presidente Trump... Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? Todas a aquelas lista é que imensa, concluí... viu? Hã? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam no processo, pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral. Vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão mantê-lo no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações. Existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros Mas isso nomes tudo foram aí, Diogo, citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. eu acredito até que as tarifas já viriam, né? O Brasil há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo uma perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos. Então isso daí não é nem difícil de você conseguir explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada e com a mesma visão de mundo que a sua em pontos chaves. Então, isso tudo, eu já me arriscaria a dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que está, enfim, recebendo navio sancionado de guerra do Irã, né, que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né, criação de moeda única do BRICS, mas isso daí, eu acho até, Diogo, que foi secundário. Tanto é que o Brasil ele recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela carta que ele fez inicialmente, endereçada ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caças bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí
sempre tem vindo do Supremo Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem este conteúdo. E o Trump, né, como negociador que é, né, famoso, né, a vida inteira dele feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. E uma vez que chegar na mesa dele, ele é que toma a decisão. Então, é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver, né, o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal. Lá, quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua é pior ainda. Né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição. E o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto das tarifas. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza. Deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas essa opção faz parte... Mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente, se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte, dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos
e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas. Faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. O presidente mas Trump, num segundo momento poderia ser usado. Muito mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente num segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema Não, SWIFT. Isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou... Né? Nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos... de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Ele consulta o Marco Rubio. Se ele deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Se não é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento.
A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem, The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda, e estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né, uma ditadura.